Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Bom, irmãos, nossa família teve o privilégio de estar nessa noite orando, né, nesse momento, o culto online, né, e queremos agradecer a Deus pela vida da igreja e por esses recursos que Ele nos tem dado, né, de podermos matar um pouco a saudade, né, dos irmãos que, por conta desse período de reclusão que nós estamos tendo. E antes de nós orarmos, eu gostaria de ler um texto, carta de Paulo aos Romanos, só um versículo apenas, capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que, por fim de tudo isso, né, nós sairemos mais fortalecidos porque Deus tem nos sustentado. Temos orado pela igreja, pelos irmãos da igreja, para que Deus possa nos fortalecer, né, um momento atípico, não só no nosso país, mas no mundo todo. Então nós gostaríamos de estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade também, né, e orando, pedindo para que Deus continue fortalecendo a vida dos nossos irmãos. Né? Só ressaltando aqui, estamos com muitas saudades dos irmãos, mas eu creio que logo, logo nós vamos estar juntos, vamos nos abraçar, nos confraternizar e glorificar a Deus juntos. Gostaria de orar agora nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, Pai de amor e graça, Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que temos de podermos nos colocar, Senhor, diante da Tua presença, Pai, exaltar, bendizer e glorificar o Teu nome, Senhor. Quero Te agradecer, Senhor, pela minha família, quero Te agradecer pelos meus irmãos em Cristo Jesus, todos aqueles, Senhor, que de alguma forma, Senhor, estão passando, Senhor, por momentos difíceis, por privações, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, e temos a plena certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. E que por fim de tudo isso, Deus, nós possamos sair fortalecidos, ó Senhor, porque a nossa suficiência vem do Senhor, ó Pai. Eu quero orar, Senhor, neste momento, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão passando, Senhor, por momentos de dificuldade na área da saúde, na área econômica, que o Senhor possa supri-los, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. E nós cremos, ó Deus, que muito em breve estaremos juntos para louvar, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor é digno de receber toda honra, louvor e glória, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pedimos para que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Senhor, que através das redes sociais, Senhor, essa ferramenta que o Senhor deu sabedoria aos homens, Senhor, para criar, que possamos, Senhor, também estarmos juntos, ó Senhor, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, ó Deus, compartilhando com os nossos irmãos palavras agradáveis, palavras, ó Senhor, encorajadoras e, acima de tudo, Senhor, palavras que vêm do Senhor, ó Pai. Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, e nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e esperamos muito em breve estar junto com os irmãos, para juntos compartilharmos dessa alegria que nós temos no nosso coração de servir ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite. Eu tenho tanto pra Te agradecer, graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou. E o meu louvor com as mãos ao céu.
dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou, graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Bom dia, amada igreja. Como passaram a semana, desde quarta-feira, mais uma semana que se inicia, mais um desafio que nós temos aí, mesmo com a prorrogação da nosso isolamento, nós sabemos que nós temos acesso tranquilamente ao nosso Deus e Ele não nos isola, nós temos uma comunhão com Ele, mesmo não fisicamente, nós temos comunhão entre nós através de vários canais, vários expedientes para nos comunicarmos. Então, queridos, grande alegria, né? O desafio que nós temos aí mais esses dias é de estarmos cultuando ao Senhor, amando ao Senhor e de uma maneira muito especial também sendo fiéis, né? Cada um de nós sendo fiel, nossas famílias sendo fiéis, nossa igreja sendo fiel ao Senhor neste momento de desafio, de dificuldade, mas também um momento em que nós temos a oportunidade de, cada um de nós, em nossas casas, mostrar quem é Jesus. Nesta manhã, nós queremos iniciar com uma ilustração mostrando a fidelidade do Senhor. Mesmo no momento que nós pensamos, olha, como é que vai ser agora? Será que Ele está comigo? Não está? E Deus sempre está conosco, né? Essa ilustração nos leva lá à cultura americana, né? Nos primórdios da nação. Eles falam que havia uma lenda muito famosa entre os índios Cherokees. E um menino, normalmente até os 10 anos de idade, levava uma vida normal, sendo cuidado da mãe, do pai e tal, mas de 10 para 11 anos ele tinha que passar por um rito. Aliás, é chamado lá um rito de passagem do menino para o homem. E tinha lá uma preparação toda especial, o pai, né, conversava muito com essa criança, e aqueles índios americanos, aqueles costumes, e então essa criança, depois de instruída pelo pai, era levada ao meio da floresta, à noite, seus olhos eram vendados e ela só poderia tirar essa venda ao amanhecer. E ela ia passar a noite toda no meio da floresta. E era um rito tradicional, todos os meninos passavam por isso. Então, de 10 para 11 anos, a criança era levada para o meio da floresta, seus olhos vendados, e ela era deixada lá. Queridos, e a criança normalmente nesse período tem muita instabilidade, ainda não tem toda a sua formação, sua instrução, seu nível de percepção,
E à noite, aquele menino era deixado ali, ouvindo animais selvagens, ouvindo muitas coisas, barulhos no meio da floresta, com muito medo também de cobras, que aquela região tinha muito, onde os Cherokees habitavam. E só pela manhã ele tinha permissão de tirar a venda dos olhos. E a criança passava um período muito difícil, muita instabilidade. Alguns até não aguentavam e gritavam e choravam, mas chegava no final. Eles tinham a oportunidade de tirar a venda e lá estava o seu pai. Ele tinha passado a noite toda com ele, embora ele não soubesse. Embora ouvisse os animais ferozes, uma série de perigos que ele sabia que tinha naquela região, mas quando chegavam alguns da tribo e falavam, pode tirar a venda, ele via que o pai estava sentado ao lado dele e que em nenhum momento daquela noite ele ficou sozinho, porque se algum animal chegasse ali, ou alguma cobra, ou algum perigo que ele corresse, o pai estava ao lado dele. Queridos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nunca te desampararei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, poderoso, glorioso e bendito Deus, nós te damos graças pela manhã que temos, manhã de domingo, primeiro dia da semana, no qual nós podemos cultuar ao Senhor, e nós podemos orar ao Senhor, e nós podemos agradecer ao Senhor, mais uma semana vencida na força do Teu poder, mais uma semana que se inicia também na força do Teu poder. E nós pedimos graça, Senhor, graça diante de Ti, graça diante dos homens, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor com temor e tremor e vencendo os desafios. Nos ajude como igreja, Pai, a vencermos essa situação toda que está nos tentando sufocar. Mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. E o Senhor prometeu que nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. Muito obrigado por esta segurança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o cenário que nós temos é um cenário tétrico. Nós vemos aí, aqui no estado de São Paulo, a prorrogação do nosso isolamento. E nós podemos pensar, puxa, nós vamos aguentar aí mais 20 dias, mais 30 dias, como é que vai ser essa situação? E a Bíblia diz que o Senhor tem prometido estar conosco. Quando nós lembramos do Senhor Jesus falando aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não há dúvida alguma. Quando nós olhamos aqui uma comunidade de cristãos hebreus, que conheciam o Senhor, conheciam os ritos do Velho Testamento, conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles também tinham essa oportunidade de desfrutar da presença de Deus. Aqui nesse contexto não era a situação de um vírus, de uma doença, de uma lepra que estava graçando ali naquelas comunidades em Israel, adjacências, né? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo castigados e até mortos por sua fé em Jesus. A Bíblia diz que os hebreus tinham seus bens espoliados, muitas vezes eram mortos sumariamente, sem um julgamento, sem nada, porque eles professavam a fé no Senhor Jesus. Mas em meio a toda aquela situação, a Bíblia diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. O contexto de Hebreus capítulo 13 mostra, permaneça a caridade e o amor fraternal. Ele falando aqui no início, no versículo 1, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos.
Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então nós olhamos aqui, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias estavam sendo exortadas, olha, permaneçam firmes no propósito do Senhor, na vontade do Senhor. E eles falam, além de toda a perseguição, além de toda a angústia que vocês estão vivendo, permaneça o amor fraternal. Queridos irmãos, em meio a essa pandemia, esses problemas todos, graças a Deus por aqueles que estão empregados, aqueles que podem trabalhar em home office, aqueles que têm de alguma maneira a sua aposentadoria, mas temos queridos que estão desempregados, tem outros que são autônomos, e a Bíblia diz que o amor fraternal nosso deve permanecer. O irmão já parou para pensar? É claro que nós como igreja temos providenciado, temos nos comunicado com os irmãos aí que estão em via de regra passando por desemprego, lutas, às vezes enfermidades, e perguntando, o irmão está precisando de alguma coisa, mas tem alguma coisa que nós não precisamos perguntar. É se ele precisa de oração, ele precisa de estímulo, ele precisa da graça de Deus nesse momento. E a Bíblia diz que, mesmo em meio a dificuldades, a lutas, a problemas, o que? Permaneça o amor fraternal. Queridos irmãos, às vezes quando a coisa pega, quando a coisa está nos levando a um estresse, muitas vezes nós esquecemos, né, de nos preocupar com os outros. E muitas vezes a preocupação é só conosco. Olha, o que nós vamos fazer? E nós temos que lembrar que nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. E ele fala, permaneça o amor fraternal, a caridade. Realmente nós estamos preocupados não só com a nossa família, mas com as famílias da nossa comunidade, com o nosso estado, com o nosso Brasil. E ele fala também, olha, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Nós sabemos que o isolamento social não permite, ou pelo menos em via de regra, que nós nos visitemos e vamos à casa de um ou outro, até para não quebrarmos isso que o governo e todos os órgãos de saúde têm pedido. Queridos, mas nós podemos ir em oração. Tem famílias que estão precisando. Tem famílias de irmãos enfermos que estão precisando. Tem famílias de irmãos desempregados que estão precisando. E nós temos canais também, se tem algum auxílio, nós podemos fazer chegar às mãos deles. Tem aí os irmãos diáconos que estão trabalhando também nessa situação. Nós temos necessidades também no prédio da igreja, né? E nós temos aí uma necessidade de manutenção e tudo mais. E nós temos que ver de uma maneira global a nosso amor, a nossa caridade, e não nos esquecermos de cada componente do nosso núcleo da Igreja de Cristo, né? Da nossa comunidade. E ele fala também, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também do corpo. Vamos lembrar de uma coisa, irmãos, aqui eles estão falando de presos que eram homens de fé, que foram presos pela sua crença, pela sua fé, não pelo delito, por violar leis romanas ou leis da sociedade naquela época. Ele está falando de presos que eram presos por sua fé. Agora, é claro, nós podemos orar pelos encarcerados, não há problema nenhum, é muito bom. Mas aqui esse contexto fala de homens e mulheres que foram presos por professarem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E ele fala de uma maneira muito especial que nós devemos orar por eles. Aqui está tudo bem, nós temos liberdade, eu não conheço ninguém que tenha sido preso por pregar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós lembramos aí, irmãos, o Boko Haram continua lá na África fazendo muitos estragos, né? E vamos lembrar daqueles que estão presos naquelas comunidades ali, presos naquelas prisões africanas, como nós.
na Arábia também, onde o evangelho é proibido. Tem irmãos que estão lá encarcerados e vamos lembrar deles também. São missionários muitas vezes ali nas igrejas subterrâneas que estão pregando essa mensagem. Vamos lembrar, irmãos, isso faz parte do amor fraternal, da caridade, de nós estarmos intercedendo uns pelos outros. Vamos lembrar aqui mesmo, o pastor Josué aqui no Amazonas, nós temos isso lá, o Amazonas está um caos e nós precisamos orar por ele também, pela irmã Eunice, que tem a saúde fragilizada, pelos seus filhos, seu netinho também. E olha, queridos irmãos, tem muitas situações que nós precisamos orar, buscar ao Senhor. Versículo 4 fala: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Nós estamos vivendo num período extremamente difícil também, no aspecto social, e a gente vê todas essas coisas acontecendo, e Satanás vem e de uma maneira muito sutil, ele quer nos tentar de várias maneiras, e cabe a nós, né, estreitarmos nossos laços matrimoniais, nossos laços familiares, né, estarmos mais do que nunca considerando aí nossa mulher o vaso mais frágil, a mulher considerando o marido também, nesse período que muitas vezes os nervos ficam à flor da pele, mas nós temos que lembrar o que? Permaneça a caridade, o amor fraternal. E é por isso que o versículo 5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Aquele garoto que nós falamos, né, aquele Cherokee, quando era levado lá para o meio da floresta, ele estava com muito medo, ele sabia que ali havia animais ferozes, havia cobras venenosas, havia uma série de perigos que ele iria correr à noite. Mas ele não sabia que naquele rito de passagem o seu papai ficava assentado do seu lado e ele nem percebia. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um período de aflição, de angústia, de lutas, por dentro e por fora. Mas vamos lembrar que a Bíblia diz que o nosso Pai está ao nosso lado. Ele nos prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que segurança que nós temos, né? Que segurança! Vivo, feliz, pois sou de Jesus, já desfruto do gozo da luz, esperançoso, né? E quem não tem esperança hoje? A gente vê que o mundo está aí atordoado com essa situação toda e nós temos esperança. É claro que nós nos protegemos, eu uso máscara quando saio, nós aqui nos protegemos, temos álcool gel, mas nós temos uma proteção chamada Senhor Jesus Cristo, que protege a nossa alma. E nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo nos iluminando para ler a sua palavra todos os dias. E temos ao nosso lado, nesse momento de trevas, de escuridão, falando assim de uma maneira figurada, o Senhor está ao nosso lado, falando: filho, eu estou do seu lado. Como essa ilustração, né? Às vezes nós não estamos vendo, mas Ele está ao nosso lado, porque Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, irmão, continue firme com a sua família, firme no Senhor. Daqui a alguns dias nós vamos voltar a ter aquela comunhão gostosa, aqueles cultos maravilhosos, aquele tempo depois do culto também, daquela confraternização que é tão tradicional na nossa igreja. O amor continua, a mensagem do amor de Deus continua, e Deus continua ao nosso lado. É um período de noite, de trevas, mas friso novamente. Deus está ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, Deus bondoso, nós confiamos em Ti. Mesmo em meio a todas essas notícias que estão falando sobre curva, sobe e desce, vai para um lado, vai para o outro,
mas nós sabemos que nós estamos em suas mãos. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor sempre faz o melhor para nós. E é por isso que nós podemos nos deleitar na tua presença. Nós podemos descansar no Senhor, ó Pai. Nós podemos aproveitar esse momento também para dar honra, glória e louvor ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta segurança que é estar nas tuas mãos, que é fazer a tua vontade, que é estar esperando no Senhor, porque nós sabemos que quem espera no Senhor, nós vemos que tem grande recompensa. Muito obrigado por esta manhã, na qual nós podemos meditar na tua palavra e sabermos que realmente nós vamos continuar fazendo a tua vontade com amor e dedicação, porque o Senhor prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Que o Senhor nos abençoe. Logo mais à noite estaremos trazendo mais uma mensagem, mais um desafio da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do